Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Vozes que Ecoam, o podcast que dá voz à cidadania e amplia sobre o debate da educação fiscal. Hoje vamos falar de um tema importante: como fiscalizar recursos públicos municipais. É um direito de todos e uma ferramenta poderosa na transformação social. Nosso convidado de hoje é um nome e peso: Tony Rodrigues, jornalista, radialista, escritor, ex-vereador e apresentador e editor do jornal Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tony, vamos direto ao ponto. O que significa, na prática, cobrar recursos públicos em uma cidade como Altos? Significa melhor condição de vida para a população de uma maneira geral, sem que haja discriminação entre pobres e ricos, entre jovens e idosos. É uma ação que qualquer cidadão deveria empreender no sentido de garantir que os recursos da sociedade sejam aplicados em favor da sociedade. Hoje, por exemplo, nós temos muito mais mecanismos de fiscalização e de controle do que antes. Antes, mais ou menos, aí pelos anos 80, quando eu comecei a trabalhar como jornalista, aqui mesmo em Altos, na Rádio São José, a gente tinha como mecanismo apenas o Diário Oficial, que era o Diário Oficial de Estados e Municípios, que era preciso ir até a Comep, a Companhia Editora do Piauí, para fazer a aquisição. Mas hoje a internet favorece e facilita muito essa fiscalização. Sim. Você acha que a maioria das pessoas já está ciente do seu papel como cidadão? Eu acho que precisa avançar mais, Hoje nós, como eu estou dizendo, a gente antigamente tinha menos mecanismos e havia talvez uma participação maior. Hoje nós temos mais mecanismos e noto que as pessoas elas recuam um pouco mais desse compromisso e até dessa responsabilidade e colocam essa responsabilidade mais para vereadores, para deputados, para lideranças políticas, etc., quando é uma obrigação de todo e qualquer indivíduo. Quer dizer, eu, você, aqui, nosso assistente de estúdio, Quer dizer, os assistentes de estúdio, na verdade, quer dizer, todo e qualquer cidadão, ele tem essa obrigação. Deveria ser, portanto, uma responsabilidade de todos. Sim. Como vereador, você já sentiu essa cobrança da população? Bom, eu quando vereador, reclamava muito da ausência das pessoas, porque tanto fazia reclamação sobre irregularidades que aconteciam no âmbito do município, e eram muitas irregularidades, e eu acredito que quando você faz esse combate, você termina contribuindo para reduzir as irregularidades e garantir com que mais dinheiro seja canalizado em favor do povo. Mas o que eu notava era a ausência da população. As pessoas, não só aqui em Altos, mas de um modo geral, elas não costumam assistir aos debates políticos, não costumam frequentar as sessões da Câmara Municipal. Não é bom que isso aconteça, porque quando eu trabalhava como jornalista e radialista na rádio local, quando havia rádio local, a Rádio São José dos Altos, que é o exemplo que eu cito aqui, toda sexta-feira eu cobria a sessão da Câmara Municipal, ia lá, pegava todo aquele movimento da Câmara, os projetos, os requerimentos, os debates, fazia entrevistas com os vereadores, e aquilo era uma forma de dar transparência às ações do Legislativo. Mas no momento em que você não tem mais a rádio, mas tem uma outra ferramenta importante, que é a internet, porque a rádio ela não foi substituída, Eu acho que amplia a capacidade de oferecer às pessoas. E é importante ressaltar que o rádio não foi substituído, mas você tem a internet que favorece ainda mais, porque ela está em celular, ela pode ser acessada no notebook, pode acessar no computador, até numa TV hoje, dessas mais modernas, você entra na internet e consegue fiscalizar ações públicas e movimentos de câmaras municipais. Mas eu acho que as pessoas elas precisam se acostumar ou ser estimuladas a frequentar as sessões da Câmara Municipal. Acho até que deveria ser pauta para as escolas, pelo menos uma vez a cada semestre, escolher uma turma, dependendo aí também do ano letivo, para visitar a Câmara Municipal, conhecer o funcionamento e assistir pelo menos a umas 2 ou 3 sessões por semestre. Porque é uma forma de você também estimular ou pressionar os vereadores a exercerem o seu trabalho com mais responsabilidade. Hoje, lamentavelmente, o que a gente mais observa são vereadores ausentes, pessoas que não se comprometem mais com a população, se comprometem muito mais com prefeitos
e no caso de deputados com governadores, e até no âmbito federal você tem um Congresso completamente comprometido com o governo federal, mas não dá resposta positiva à demanda da sociedade. E eu acho que isso também é um pouco de responsabilidade do povo que não comparece, né? Que não fiscaliza e não acompanha. De fato. A gente sabe que fiscalizar exige conhecimento. Qual dica você daria para quem acha que isso é um assunto muito complexo? Não é um assunto complexo. Ele é, assim, na verdade, ele se torna complicado na medida em que você não frequenta esse assunto, né? Não comparece a esse assunto com a frequência necessária. Mas na medida em que você estabelece um hábito, uma frequência, ele se torna muito fácil. Nós temos vários meios hoje de fiscalizar. Eu citei que antes, né, tem um caso interessante que, certa feita, numa matéria que eu produzi sobre fiscalização de contas públicas, eu denunciei uma irregularidade num dos órgãos do Estado e fui processado judicialmente. Sim. E uma das questões que me foi colocada é que eu tinha feito aquela matéria por acaso, né, porque embarrei uma determinada informação à toa. E aí o juiz me perguntou, você tem hábito de fazer esse tipo de fiscalização? Não tenho. E como você fazia essa fiscalização antes? Aí eu digo, olha, antes, quando eu trabalhava, por exemplo, na Rádio São José, eu pegava um ônibus da Cícero Santos, ia até a Comep, que ficava ali na beira do Rio Paraíba, na Avenida Maranhão, e eu descia do ônibus ali, atravessava a rua, comprava os diários oficiais da semana inteira e no final de semana, eu passava o final de semana lendo aqueles diários oficiais para estabelecer quais eram os assuntos mais importantes a serem discutidos com meus ouvintes. Então eu fiscalizo há muito tempo, eu tenho um hábito muito grande e isso não é mais como se diz, é como se você, ao fazer com muita frequência, a prática leva a um aperfeiçoamento da atividade. Então eu recomendo que as pessoas façam, né? Procurem como fazer a fiscalização. Quando entra, por exemplo, numa prefeitura como Altos hoje, em termos de recursos de uma maneira geral. Quais são os recursos que realmente importam e podem ser fiscalizados, né? Na verdade, todos. Mas você tem que saber dividir, por exemplo, fundo de participação do município, fundo de educação básica, que é o Fundeb. Aí você tem o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Você tem o Fundo Especial do Petróleo, que é um recurso que vem para todo o município em face das reservas petrolíferas do país inteiro. E, na verdade, isso está tudo discriminado. Tem fundo de participação, Fundeb, ITR, etc., que é ICMS, você coloca, e os valores aqui ao lado. Além de você colocar os valores, você pode acessar também por data. Você quer a data? Eu quero só do mês de janeiro, agora de 2025. Então ele me dá só janeiro, mas aí eu quero janeiro e fevereiro. Aí eu coloco lá no campo de pesquisa quanto foi que a prefeitura recebeu nesse período. Então não tem nada de dificuldade, é só uma questão de prática. Você acessa sem nenhuma dificuldade. Já foi comentado aqui no projeto que existe diversos sites, incluindo o Portal de Transparência, para acessar esses veículos. Eu queria lhe perguntar como você recomenda que as pessoas estejam por dentro desse conteúdo no geral. Bom, eu acho assim, que primeiro de tudo, acompanhando o noticiário é sempre muito interessante. Por quê? Porque o noticiário hoje é bem complicado. Vou fazer uma crítica e é importante a reflexão. Não tem o objetivo de depreciar, mas de fazer refletir. Qual é o noticiário hoje? Geralmente os veículos de comunicação formais, esses que são empresas, eles têm uma dificuldade muito grande de se manter em face do mercado. Quer dizer, o que é de comercial, o que é de anúncio publicitário, não dá para manter o veículo. Então o que é que ele faz? Ele termina recorrendo aos governos, às prefeituras municipais, aos governos estaduais e à União Federal. Então, quando ele recorre para formar o seu bolo de faturamento, 75% dos recursos desses veículos de comunicação, eles são dos governos. Então, ele termina ficando refém. Sim. Só divulga aquilo que interessa ao governo. Então, quando ele dá uma notícia de que tem uma determinada obra em andamento, calçamento no bairro Ciana, ou então estabelece uma obra de abastecimento d'água no município de União, aí você toma conhecimento daquela informação. Aí você vai para o veículo de fiscalização e de controle, que pode ser tanto o Portal da Transparência. O Portal da Transparência é talvez o mais utilizado, mas hoje os governos terminam complicando. Ele era bem mais fácil há 10, 15 anos de ser manuseado. Mas hoje mas de qualquer forma, se você tiver uma prática constante, termina aperfeiçoando esse acesso.
Outro que eu recomendo é o Banco do Brasil, que lá você pode colocar no campo de buscas BB repasses, que aí ele vai lhe abrir diretamente só para você botar o nome do estado ou do município, e aí quando você recebe a informação seguinte, né, passa para a página seguinte, ele já vai lhe dar o período que você deseja buscar. Então ele é intuitivo, por assim dizer. Não tem muita dificuldade. Você acessa a PB Repasses, eu acho que hoje para prefeituras municipais é o melhor que tem. E para convênios, né, é o portal da transparência. Sim. Mas os estados e municípios também têm portais de transparência. No estado do Piauí nós temos o transparenciapiauí.pi.gov.br, lá você tem, pelo menos deveria ter tudo, né? Há momentos em que eles tiram do ar quando tem algumas informações delicadas. E nos municípios, cada município também obrigatoriamente tem que ter o seu portal de transparência. No caso de Altos, é transparenciaautos.pi.gov.br. E aí você lá tem, a prefeitura tem obrigatoriamente que disponibilizar todos os valores que recebe. Além disso, no âmbito dos municípios, tem um diário oficial dos municípios que ele é impresso, ele é em papel. E ele pode ser adquirido também junto à Comep, ou na APPN, que é a Associação Piauiense de Municípios. Tudo bem. Tony, vamos dar uma pequena pausa, porque agora chegou o nosso momento curiosidade. Pois não. Você sabia que existe uma lei que obriga que os prefeitos sejam transparentes com as contas públicas? E mais, a Constituição Federal determina que as contas públicas são, por definição, públicas, ou seja, todo cidadão tem direito de saber para onde cada centavo está sendo gasto. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, criada no ano 2000, exige que relatórios e despesas sejam publicados regularmente, no mínimo de 4 em 4 meses. Negligenciar isso pode, inclusive, deixar gestores inelegíveis para as próximas eleições. Interessante, né? E você que não sabia, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas, assim como você que não sabia, possam ficar por dentro do nosso assunto. Voltando para a nossa conversa. Você aqui citou portais como o Portal da Transparência. Sim. Por que isso ainda acontece? O Portal da Transparência no sentido da dificuldade de acesso? Sim, da dificuldade. Eu acho que o objetivo do governo é dificultar mesmo, né? Fazer, porque o cidadão ele tem que buscar, mas o governante, sobremaneira, quando ele exerce algum tipo de irregularidade, ele trabalha com o objetivo de dificultar essa busca. Muito embora a lei diga que ele tem a obrigação de estabelecer a abertura ampla, não é? Nós temos, inclusive, é importante relacionar três leis, a começar pela própria Constituição Federal, no artigo 37, que estabelece a obrigatoriedade para que todos tenham acesso, né, à transparência pública. Aí nós temos a Lei da Responsabilidade Fiscal, que também determina essa transparência pública e determina também um limitador de gastos em relação ao que se arrecada. E temos a Lei Nacional de Acesso à Informação, por meio da qual todo e qualquer indivíduo ele pode, fazendo um ofício, encaminhando à Prefeitura Municipal, à Câmara de Vereadores, ou à Assembleia Legislativa, ou ao Governo do Estado, ou mesmo à União Federal, ter acesso às informações que ele desejar. Por exemplo, eu gostaria de ter acesso às informações de quanto o Governo Federal gasta hoje com o pagamento de aposentados. Está tendo esse escândalo nacional, né, do roubo aos aposentados, então aí vamos dizer que me interessa essa informação. Então eu faço um ofício com base nessa Lei Nacional de Acesso à Informação e encaminho para a ouvidoria da Previdência Social. Eles têm um prazo, me parece que é entre 15 e 30 dias para apresentar a resposta. Então não há dificuldade nenhuma hoje para qualquer... Se você tiver dificuldade de acesso ao Portal da Transparência, que é um acesso à informação de maneira mais imediata, você pode recorrer à Lei Nacional de Acesso à Informação, que demora um pouco mais, mas é a obrigação do governo disponibilizar a informação que o cidadão requer. Sim, e se caso eu for atrás de resposta e eu não tiver uma resposta, como eu posso fazer? Bom, aí no caso, você, primeiro de tudo, você tem que estabelecer uma comprovação. Sim. Eu acho sempre muito importante, porque geralmente as pessoas gostam muito de fazer denúncias, de fazer reclamações,
mas é preciso que você estabeleça comprovação. Você mostra lá o ofício que você encaminhou, a data que você encaminhou, estabelece o prazo que a lei determina, e como você não recebeu resposta, aí você procura o Ministério Público. No caso, o Ministério Público ele tem 3 subdivisões. O Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, que ela trabalha com autoridades lá de cima, né, presidentes, senadores, etc., e ministros. Aí você tem o Ministério Público Federal, que ele trabalha com questões relacionadas ao governo federal, né, recursos federais, fiscalização, no caso necessário, denúncias, e o Ministério Público Estadual. Então, se o seu ofício foi dirigido a uma prefeitura ou ao governo do Estado, então você vai procurar o Ministério Público Estadual, se o caso disser respeito à verba estadual. Sim. Se for relativo à verba federal, mesmo que seja no município ou no Estado, ainda assim você vai ter que encaminhar a sua denúncia ao Ministério Público Federal. De modo que, se você não receber resposta, o caminho imediato é apresentar uma denúncia, formalizar uma denúncia com base, né, nessa comprovação, ou pelo menos no indício, porque eu sou defensor de uma tese de que o indivíduo ele não tem que produzir provas. Quem tem que produzir provas é a autoridade. Então você tem que apresentar indícios, né? Você tem que dizer, olha, é por aqui, o que me aconteceu foi isso aqui. Mas quem vai constituir a comprovação se aquele ato é irregular ou não é a autoridade pública. Durante o seu tempo como vereador, teve alguma situação marcante de fiscalização em meio a que envolvesse você? Sim. Eu, quando vereador, apresentei muitas denúncias, apresentei também muitas reclamações sobre o descaso da municipalidade, né, do executivo municipal em relação aos problemas da sociedade autoriza. Nós tínhamos muitos problemas com a questão da água, que uma parte é responsabilidade do Estado, mas outra parte ainda é de responsabilidade da Prefeitura. Problemas de estradas vicinais, problemas, utilização indevida dos recursos públicos, e tive dificuldades, inclusive, para obter informações com base na Lei Nacional de Acesso à Informação. Tanto é que eu apresentava o requerimento e não recebia a resposta. O que é que eu fiz? Eu encaminhei denúncia ao Ministério Público. Quando não, eu apresentei à própria Justiça uma ação judicial, né, no tocante à improbidade administrativa. E, nesse caso, eu consegui algumas condenações, e uma delas resultou na inelegibilidade da autoridade municipal pelo período de 8 anos, o que a impossibilitou, inclusive, de ser candidata no pleito anterior, porque houve um descumprimento e houve uma ação do parlamento, né? Quer dizer, eu acho que é importante a independência da Câmara Municipal. Sim. Por causa disso, porque você não pode ficar atrelado ao interesse do prefeito. Por que ele não quer que as contas públicas sejam abertas à fiscalização e ao escrutínio da população? Ele não pode ter, ele não tem esse direito, porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é do povo, né? Ele tem que prestar contas ao povo. Realmente. Você falou em uma entrevista de Voz algo importante sobre o papel da escola. Como você entrega o papel do professor e da educação na formação consciente da fiscalização? Bom, eu acho que o professor ele tem fundamental importância em todos os segmentos, né? Tanto repassando informações, repassando conhecimento, quanto principalmente orientando, né, instruindo sobre o papel que cada indivíduo deve ter no controle daquilo que diz respeito a ele. Por exemplo, uma escola dessas, antigamente a gente tinha uma preocupação muito grande com escolas, porque quando você vê um aluno depredando a escola, quando você vê quebrando banheiro, quebrando carteira, e eu sempre manifestei essa preocupação em editoriais, você tem ali um indivíduo que no futuro não vai se importar em garantir a responsabilidade da aplicação dos recursos públicos. Ele não tem respeito pela escola dele, então ele não vai ter respeito pelo dinheiro do povo. O cara diz o seguinte: se é público é de todo mundo, se é de todo mundo eu posso quebrar, eu posso danificar. E não é assim. Se é público, quando eu terminar aqui o meu período de aprendizado, e isso é importante repassar, né? E vejo que muitos professores repassam, outros virão e precisam encontrar essa escola nas condições de funcionamento condizentes com a necessidade de cada geração. Então não é uma coisa pública, ela não é para ser depreciada, não é porque ela é de todo mundo que ela deva ser agredida, né? Ela tem que ser preservada. Então quando você adquire esse conhecimento, e isso eu adquiri em sala de aula, tanto aqui no Mário Romino, meus professores de antigamente, quanto nas outras escolas, quanto na própria universidade, quer dizer, há professores, e muitos, felizmente, que
estão cientes desse papel e que o exercem com muita responsabilidade. Repassar informações para que seus alunos possam ter respeito pela escola, porque esse respeito pela escola se traduz no respeito à sociedade. Sim. Muita gente acha que não vale mais a pena relatar acontecimento de fiscalização pelo fato de não ter retorno. O que você diria para essas pessoas recuperar a esperança? Você acha que... Quer dizer, as pessoas acham que não tem retorno no sentido de punição? Sim, desse modo. Na impunidade, né? Eu acho que tem que continuar lutando. Eu faço esse jornalismo de fiscalização e de controle das contas públicas há muitos anos. E eu já nem preciso atuar como jornalista, porque eu tenho uma outra atividade pública, não é? Eu já, desde 2009, eu sou servidor público. Então, eu deixei a imprensa formal e montei os canais alternativos, que é o Tony Rodrigues Além da Notícia, no YouTube, no Instagram e em outras redes também, para que eu possa continuar fazendo esse trabalho de fiscalização e de controle, porque eu acho que o importante é continuar lutando. Diante disso, eu acredito que se a luta continuar, se chegará a bom termo. Sim. Houve muitos avanços no passado recente, mas também houve de imediato um retrocesso muito grande, quando você leva mais de 200 elementos das cúpulas mais elevadas do poder, tanto institucional quanto empresarial, para a cadeia, você está dando uma resposta positiva à sociedade. Mas aí, automaticamente, houve uma reação, né, desse grupo, desse sistema, colocando essas pessoas em liberdade. Tanto é que a gente tem aí, não vou citar exemplo, mas todo mundo sabe quem são essas pessoas que foram condenadas porque roubaram e continuam roubando. Inclusive no poder atualmente a gente está vendo aí roubo aos aposentados, roubo às estatais, roubo, por exemplo, das ONGs que são cadastradas para fornecer cisternas às pessoas que estão passando sede. E quando você tira a água de uma pessoa que está passando sede, você tira a vida daquela pessoa. Então é preciso que a gente continue lutando para que o país ele amadureça. Eu acho também que, principalmente, que o país só vai amadurecer quando essa consciência crítica, isso sem exagero, sem partidarização, sem apelação, né, tipo a agressão verbal, eu acho que isso é muito ruim. Então as pessoas, elas tendo a consciência, sobretudo a partir do jovem, ela vai conseguir, né? O país vai conseguir chegar a um bom termo. Mais responsabilidade nas autoridades, com o voto que a gente exerce, porque eu acho que uma das coisas importantes que a gente tem hoje, essa ferramenta que é o voto, e o indivíduo, ele se conscientizando, ele vai poder escolher representantes melhores. E com essa representação melhor, a gente vai depurar o país. Tanto a representação do povo na sua consciência, quanto naqueles que forem escolhidos para trazer respostas a essa representação. Sim. Você citou os jovens como uma ferramenta, como um meio importante nessa luta. Para um jovem que está começando a fiscalizar, qual dica você daria para ele no momento? Eu acho que ele tem que ler bastante o noticiário, né? Tem que procurar os portais de notícias. São muitos, eu não faço nenhuma distinção pela orientação ideológica. Eu sei que tem muitos aí que hoje fazem apenas aquele papel que eu disse no início, de representar o interesse dos governos, ou de noticiar de acordo com o interesse dos governantes. Mas, independente disso, a gente que quer fiscalizar, né, que quer exercer esse papel de cidadania, a gente tem que acompanhar todos. Então, eu acompanho todos os veículos, as emissoras de rádio e televisão, na medida do possível, porque não vamos ficar o dia todo ouvindo, né? Mas você tira uma hora lá, tipo, eu geralmente costumo tirar uma hora para ler, né, e escolher temas para os vídeos, mais uma hora para gravar. Então, acho que você tirando aí uma hora por dia para fazer essa leitura, tanto pela manhã ou pela noite, é importante. É um momento de reflexão, você vai refletir sobre os acontecimentos e, logicamente, isso vai gerando não apenas o aprendizado, mas a prática, né, a frequência, que gera aquilo lá que eu falei também, que é o aperfeiçoamento, porque a perfeição ela não existe, mas a busca do aperfeiçoamento, sim. Aliás, a busca da perfeição, sim. De fato. Tony, muito obrigado por trazer tanta clareza e inspiração. Obrigado a vocês, quero agradecer ao pessoal do Mário Molino, que foi uma das minhas escolas, foi a segunda escola, eu fiz aqui o segundo e o quarto ano do ensino fundamental, que naquele tempo a gente chamava primário, para que se tenha ideia, já faz muito tempo, eu estudei aqui em 1974, em 1975 e 1977, faz tempo, hein? Então é uma das escolas pela qual eu tenho muito apreço. Uma das coisas que eu gostava muito e
e defendi também bastante como vereador, que é a questão do civismo, né? É que todo dia, quando chegava na escola, pela manhã cedinho, antes de entrar, antes da aula mesmo, propriamente dita, a gente tinha 15 minutos para hasteamento das bandeiras e entoar os hinos, tanto do Estado quanto do hino nacional. Eu acho que isso termina trazendo um pouco também desse compromisso, dessa responsabilidade. Eu defendi isso quando era vereador, né, que nas escolas, pelo menos nas escolas municipais, hoje não tem mais, nem no município, nem no Estado. No meu tempo tinha. Mas isso também não é demérito para as gerações atuais. Eu desejo, então, que todos continuem, não é, buscando o aprimoramento na educação, porque a educação ela é libertadora. E, às vezes, você pode não ter boa condição financeira, mas se você tem estudo, se você tem educação, certamente você vai conquistar tudo aquilo que for do seu desejo. De fato. Muito obrigado a vocês. Fiscalizar não é só um direito, é um gesto de amor pela sociedade. Cidadania se constrói com voz, ação e consciência. Vozes informadas são vozes que transformam. Vamos ecoar juntos?